Muito bom dia, igreja. Mais uma vez aqui a gente está reunido para adorar esse Deus maravilhoso que a gente tem. E nós vamos cantar uma música aqui que pode parecer estranho. Ela fala assim: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, né? E a gente fala assim: pô, mas eu não estou nada junto do meu irmão nessa época de pandemia, eu estou longe. O que nós estamos cantando que a gente está junto? Mas essa música também fala o que a Bíblia também diz pra gente: eu sou um com você no amor do nosso Pai. Ela afirma que a aliança do Senhor eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Quando a gente fala que a gente está junto nessa música, a gente quer dizer que a gente está unido no Senhor. Você ama a Deus? Você tem essa aliança com Ele? Então é simples. Nós estamos juntos. Juntos mesmo distanciados fisicamente, mas a gente está junto em espírito, cantando aqui para esse Deus maravilhoso. Então eu quero que você hoje também erga a sua voz aí em casa onde você está e cante. Libere essa voz sua e cante para esse Deus maravilhoso que a gente tem. Então, depois dessa música que a gente cantou, como que é precioso o nosso irmão, eu queria propor que você pensasse em algum irmão da igreja nesse instante. Pense. Você vai orar por esse irmão, aí onde você está, seja ele muito próximo a você, seja uma pessoa que você não conhece também, mas ore por esse irmão agora, tá? Nós vamos baixar as cabeças, primeiro você faz a oração, depois eu termino. Senhor, apesar de não estar unido, a gente quer lembrar do irmão que está em casa
que alguns passando talvez dificuldades financeiras, alguns numa extrema solidão. Que o Senhor nos ajude, Pai, a mostrar atos de amor, lembrar desse irmão, orar por esse irmão, mesmo que não seja presencial, não seja uma visita, Senhor, mas que a gente possa usar da nossa criatividade para estar pensando nesse irmão. Por que não ligar para esse irmão, Senhor? Por que não fazer esse tipo de coisa? Mas que mesmo com essa distância que eu mencionei ao começo do culto, Pai, que a gente não se sinta separado, Pai. Que a gente possa lembrar dos irmãos que a gente tem, tá orando por eles, como eu já disse. E, Senhor, abençoa cada um nas dificuldades, acompanha cada um, consola cada um, Senhor. E eu peço isso no Teu poderoso nome, no nome de Jesus, Senhor, que o Senhor faça isso para aliviar a dor e as dificuldades das pessoas hoje, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Também, outro desafio para você. Eu falei da gente pensar no irmão. Pega essa semana e liga pelo menos para um irmão seu. Liga lá, conversa com ele, vê como ele está, se ele está passando dificuldade, se ele está se sentindo só. Faça disso um hábito. Vamos pensar se a gente não pode se reunir aqui no fim de semana para a gente estar trocando uma ideia, fazer aquele momento gostoso de café, de troca de ideias. Então faça isso pelo telefone. A tecnologia nos permite isso hoje. Vamos usar esses recursos que a gente tem, tá? Por quê? Porque como igreja, mesmo nas dificuldades, a gente tem que andar junto, a gente tem que marchar juntos. Vamos começar? Olá a todos vocês que nos acompanham nesse dia. Nós queremos dar continuidade ao culto
E esse é o momento onde nós abriremos a Bíblia, onde nós também estudaremos alguns textos e buscaremos também algumas respostas para questões da nossa vida. Nas últimas semanas, nós estudamos uma série de mensagens com o tema Segurança em meio à insegurança e vários temas que foram cuidadosamente selecionados para justamente buscarem uma orientação, uma direção para situações como essa que vivemos. E nós olhamos sempre para superar áreas em nossa vida, áreas de insegurança, áreas onde nós temos talvez falta de perdão, e assim foi durante essas últimas 4 semanas. Nesse dia nós encerraremos essa série de mensagens com o tema de como nós podemos superar o medo do futuro. E enquanto pensava sobre esse tema durante essa semana, um texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 veio à minha mente. Lá Paulo diz: saiba disso, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E quando Paulo escreve esse texto, ele está fazendo uma previsão de tempos terríveis que viriam sobre a terra. E que ironia, não? Nós vivemos tempos assim atualmente, né? Tempos difíceis, tempos terríveis. Se fizermos uma rápida pesquisa, nós chegaremos à conclusão de que medo das pessoas, ele é universal. Quem de nós não pode se relacionar ou talvez se identificar com algum medo que seja comum a todos os seres humanos? Todos nós tememos por alguma coisa, seja pela insegurança, seja pelo futuro dos nossos filhos, seja com as finanças, com o nosso trabalho, seja com o nosso círculo de amizades, seja inclusive como nós seremos como igreja daqui para frente. Todas essas questões são bem comuns ao ser humano e todos nós compartilhamos pelo menos uma ou duas desses medos, né, que são típicos do ser humano. Mas de todos os medos que o ser humano pode ter, estou convencido de que o maior deles ainda é o medo da morte. E acho tão interessante que em Hebreus capítulo 2, versículo 15, somos informados de que Cristo veio para libertar todos aqueles que viveram ou estiveram escravizados pelo medo da morte. Acho tão interessante que Cristo veio também nos resgatar desse medo da morte. Porém, não é apenas o medo da morte que nos incomoda, é também o pensamento de deixar muita coisa por fazer. Parece-me que a morte ela interrompe um projeto de vida. Costumo sempre dizer que a morte ela não faz parte do propósito e do plano de Deus para o ser humano. A morte ela é um intruso na experiência humana, ela nos assusta, ela é desconhecida, portanto, ela interrompe projetos, ela interrompe sonhos. E é esse pensamento que nos incomoda muito. E diante da circunstância mundial que nós vivemos hoje, assolados aí pelo medo de um vírus, eu acredito que esse medo da morte trouxe de volta essa sensação no ser humano. E a pergunta é como nós podemos superar esse medo do futuro? Como nós podemos viver uma vida sem esse medo excessivo, ou um medo que nos acovarda, um medo que nos faz parar por conta de algo desconhecido que pode vir em nossa direção. Para isso, para tentar responder essa pergunta, vamos dar uma olhada na história de uma jovem garota chamada Esther. E embora essa história, esses eventos aconteceram há mais de 25 séculos atrás, ainda assim ela é uma história incrível, cheia de coragem, que nos aponta exatamente o caminho para uma vida livre do medo do futuro. E para que a gente possa olhar isso de uma forma bem prática e relevante, queremos olhar os personagens que estão envolvidos nessa trama toda. Nós temos vários personagens que aparecem no livro de Esther e cada um deles desempenha um papel no processo. O primeiro personagem é o rei Xerxes. E o texto em questão que nós queremos nos ater essa manhã está em Esther capítulo 4. Mas antes de entrarmos no texto, eu vou citar alguns outros textos que fazem parte desse texto, desse livro, aliás, para que a gente possa entender um pouco o contexto e entender também um pouco como esse livro ou esse texto pode nos ser útil também para que nós possamos vencer áreas da nossa vida ou esse medo
em relação ao futuro. Como eu disse antes, o primeiro personagem é o rei Xerxes, e o ano era aproximadamente 465 a.C. Esse homem era rei da Pérsia, um reino poderosíssimo, que fazia com que o reino de Nabucodonosor, na Babilônia, ficasse como um pequeno anão diante da grandiosidade do poderio imperial de Xerxes. E o império era tão grande que eles tinham 4 capitais. A mais importante de todas elas era, sim, Babilônia. Porém, a história de hoje ela se desenrola numa outra cidade, numa das 4 capitais, que é justamente a cidade de Suzã. Essa era uma cidade onde o Palácio de Inverno se encontrava. Era um lugar onde o rei se refugiava para fugir um pouco da pressão que havia sobre ele por conta do tamanho do reino que ele tinha. Então, Suzã era uma cidade que era sede do Palácio de Inverno, e lá ele ia então passar um tempo. Também em Suzã era o local onde o rei da Pérsia mantinha o seu harém nessa cidade. E esse harém, ele provavelmente reunia as mulheres mais bonitas, ou um grande grupo de mulheres muito bonitas, que eram reunidas de todo o império, mas também de outros países estrangeiros, não somente do Império Persa. Essas mulheres então recebiam um tratamento especial de beleza e eram inseridas aí num estilo de vida especial também. E o único propósito e objetivo da vida dessas mulheres era servir o rei, agradar o rei. Esse é o nosso primeiro personagem. A segunda personagem, ou o segundo personagem que nos é apresentado no livro, é justamente Esther. Mas o nome dela não é Esther em termos hebraicos de se dizer, porque Esther é a versão persa de seu nome. Seu nome era Hadassa. Ela era uma princesa judia e que acaba se tornando rainha. Com o passar do tempo, nós vemos através do texto que o rei ficou muito furioso com a sua rainha, que se chamava Vasti naquela época. Ela, por alguma razão, teve um comportamento indiscreto. E aí então o rei começa a procurar em seu harém a mulher mais bonita, mais atraente, mais desejável para assim torná-la a sua nova rainha. Até que finalmente ele encontrou uma mulher cuja beleza provavelmente era estonteante e a seu caráter e tudo mais, que devem ter arrebatado o coração do rei persa. Como eu disse antes, o nome em hebraico dela é Hadassa, o nome persa é Esther. E ela era judia e, de acordo com a história que nós somos apresentados aqui essa manhã, de uma hora para outra, ela se torna a mulher mais importante de todo o Império Persa. Uma judia que se torna rainha de um rei persa. E por muitos anos, meses, essa mulher então aproveitou desse momento, dessa fase de sua vida, de ser a mulher mais importante do reino, a quem todas as outras pessoas se curvavam diante dela e prestavam homenagem. Mais um terceiro personagem entra na história, e esse personagem é conhecido pela sua perversidade, e o seu nome era Amã. Aconteceu que certo dia esse homem, Amã, ele entra em cena, ele pede uma audiência junto ao rei, e Esther, como rainha, não tem a menor ideia do que se tratava esse assunto, e Amã, com um plano diabólico, buscava fazer uma limpeza étnica. Ele percebia que havia um grupo de pessoas, de judeus, que não se curvavam diante do rei Xerxes e muito menos também se curvavam diante das demandas do rei. Com isso em mente, ele encontra uma opção ou uma possibilidade de conseguir matar todos os judeus, acusando-os de não se submeterem ao domínio do rei, de não se submeterem ao senhorio do rei Xerxes. Isso ele, ao fazer, ele não diz quem era o povo, ele simplesmente anuncia um tipo de povo. Veja o que diz em Esther, capítulo 3, versículo 8. Lá nos é dito que Amã, ao entrar na audiência com o rei, diz o seguinte: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias de teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei
tolerá-los. Prestem atenção que quando ele começa a fazer a sua descrição, ele diz: existe certo povo disperso. O Império Persa estava cheio de povos dispersos. Ele não diz, ele encobre as suas reais motivações. E depois de ouvir essas histórias de Amã, o rei então pede se ele tem um plano. Amã então responde, veja o que diz o versículo 9 do capítulo 3. Amã responde: se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles. Porém, de novo, sem dizer quem era o povo de que se tratava. Versículo 10 nos diz que o rei então tirou o seu anel selo do dedo e o deu a Amã. E assim o decreto foi assinado e agora nós temos uma sentença de morte sobre todo um povo, do qual Esther também faz parte. Nosso quarto personagem que entra na história é Mardoqueu. E esse homem, ele era primo da rainha Esther. Era um homem judeu que servia na corte do rei Xerxes, como também o chefe, como oficial, né, alguém que tinha autoridade sobre o gabinete do rei. Ele era profundamente envolvido com os negócios do rei, era um homem de caráter, era um homem bom e a quem o rei respeitava. Esse Mardoqueu ouviu o que Amã havia feito e ele foi para o meio da cidade, se vestiu de pano de saco e cinzas e começou a lamentar e chorar. Esse texto você pode encontrar no capítulo 4 do livro de Esther, versículo 1. A notícia do que Mardoqueu fez chegou até os ouvidos da rainha Esther. Ela também não sabia nada da trama perversa de Amã e muito menos do motivo pelo qual Mardoqueu estava de luto. Portanto, ela envia um mensageiro para descobrir o que havia acontecido. Lá, então, Amã relata ao mensageiro o que havia acontecido. E ele faz mais. Veja o que ele diz no versículo 8 do capítulo 4 de Esther. Mardoqueu então deu uma cópia do decreto que falava do extermínio, que tinha sido anunciado em Suzã para Esther. Depois de ter entregue essa cópia do decreto, ele pede algo além à rainha. Ele diz: vá à presença do rei implorar por misericórdia, segunda parte do versículo 8. Esther recebe as notícias do seu mensageiro, recebe também a cópia desse decreto e responde ao seu primo da seguinte forma, versículo 11. Todos os oficiais do rei e do povo, das províncias do império, sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto. Todos os monarcas do Antigo Oriente eram déspotas, tiranos, portanto você não poderia se aproximar deles sem um convite. A não ser que, a rainha Esther também faz essa ressalva, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para essa pessoa ele poupe a vida. E ela então, no final do versículo 11, diz que havia 30 dias que o rei não a chamava mais para perto de si. É difícil de entender isso hoje, mas nós precisamos lembrar de que a nossa história se trata de uma antiga nação do Oriente. Então, embora a Esther fosse rainha, ela não tinha todos os direitos de ter acesso ao rei no dia que quisesse, na hora que quisesse. Não tinha esse livre acesso. Portanto, ela começa a avaliar os custos. O que Mardoqueu está dizendo quando ele diz pede uma audiência ao rei e interceda junto a ele por nós, o que Mardoqueu está pedindo, na verdade, é: Esther, você precisa nos ajudar. E o que Esther está dizendo? Mardoqueu, você não entende o que está me pedindo. Ela não estava decidida a não ajudar, não era essa a intenção dela. Ela estava fazendo o que qualquer indivíduo razoável faria. Ela está avaliando o custo pessoal de se envolver nessa situação. E aqui eu quero fazer um pequeno comentário nesse ponto. Jesus nos pede para fazer a mesma coisa. Quando ele nos diz, ninguém se senta para construir uma torre ou um prédio sem ter a certeza de que tenha dinheiro suficiente para concluir o trabalho. Tem que haver um momento onde você faz algo razoável, que é avaliar os custos, e se você vai ter condições de concluir isso. Da mesma forma, Jesus nos diz, quando ele chama cada um de nós ao seu discipulado, ele diz: se você quer ser o meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. Com isso, Jesus está dizendo que tem um custo pessoal. Seguir a Jesus tem um custo pessoal.
Não é uma vida de oba-oba, não é um recreio perpétuo, não é um Natal, não é um convite a uma vida de mar de rosas. É um convite a um preço que precisa ser pago. Cruz é símbolo de sofrimento. E Jesus diz, se você quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. E é importante que assim, a exemplo de Esther, nós também façamos essa avaliação do custo que é servir ao Senhor e seguir ao Senhor também. Vejam que Esther fez isso. Ela tinha tudo, ela tinha riqueza, ela tinha uma fama, ela tinha popularidade, ela tinha a aprovação de seus amigos. Mas o que Mardoqueu pediu que ela fizesse poderia colocar tudo que ela tinha em risco. Seguir a Jesus tem um preço. O preço de dizer não a nós mesmos. De dizer sim ao Senhor, ao plano do Senhor, que muitas vezes é estranho a nós. De abrirmos mão e de tomarmos os riscos e segui-lo. Portanto, se você quer ser discípulo de Cristo, você precisa avaliar cuidadosamente. Agora Mardoqueu faz alguns apelos que desafiaram a rainha Esther. Então o mensageiro volta até Mardoqueu, com o recado de Esther de que ela não poderia entrar na presença do rei quando ela quisesse. E a resposta de Mardoqueu é o ponto central do livro de Esther. Veja o que diz o versículo 12 até o 14. Se você tem a sua Bíblia aí, eu gostaria de encorajar você a sublinhar esse texto. Porque esse capítulo 4, versículo 12 e até os versículos 14 é o tema central de todo o livro. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou-lhe dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, somente você escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Veja, esses apelos de Mardoqueu possuem 3 aspectos. Primeira coisa que ele diz: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus somente você escapará. Essa é a primeira parte do apelo que ele faz. A segunda: se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Terceira coisa: quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Interessante que a mensagem de Mardoqueu é muito clara. Esther, você está sentada aqui e é a rainha. Você tem tudo, você está no topo, você tem privilégios além de qualquer outra pessoa em todo o reino. Você acha que isso aconteceu por acaso? Você acha que isso é coincidência? Você está numa posição como essa que você está ocupando? E aí ele vai além, ele diz: Esther, a razão de você estar no topo é porque Deus colocou você lá. E você sabe por que Deus colocou você lá? Para que você fosse o instrumento de Deus para a libertação do seu povo. E aqui é interessante que muitas vezes nós esquecemos esse princípio, né? De que quando nós temos uma responsabilidade, ou quando Deus nos dá uma responsabilidade, é importante que a gente assuma também as implicações que vêm junto com essa responsabilidade. Mas agora, a visão fantástica de Mardoqueu, de encarar a vida, de encarar as circunstâncias da vida são fenomenais. E que maneira incrível de entender como Deus trabalha. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Eu fico impressionado com a capacidade de Mardoqueu de entender a obra de Deus. Quem sabe se a nossa circunstância que nós estamos vivendo nesse momento também não foi uma circunstância que Deus permitiu que chegasse em nossa vida para que nós também fôssemos instrumentos de Deus para um momento como esse. E o que Esther faz diante desse desafio de Mardoqueu? Versículos 15 e 16.
Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. E depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Você percebeu o princípio aqui? O grande apelo que Mardoqueu faz a Esther é baseado justamente nesse grande princípio. Quanto mais privilégios, mais responsabilidades. E quanto mais Deus nos der, maior é a nossa responsabilidade de usá-lo para o seu reino. Deus nos deu muitas coisas. Deus deu a cada um de nós pelo menos um dom. E não é para o nosso próprio prazer. Deus nos deu um dom para servi-lo e usá-lo em seu reino. Junto com a responsabilidade, ou junto com os privilégios, junto com o poder, vem responsabilidade. Isso é muito bem conhecido e esse é o princípio que Mardoqueu usa aqui. Ele foi baseado, o apelo de Mardoqueu foi baseado nesse princípio. Quanto maior o privilégio, maior a responsabilidade. Quanto mais Deus nos dá, mais responsabilidade temos de usá-lo para o seu reino. O que nós podemos fazer com uma história como essa? Uma história tão antiga que pode nos ensinar uma série de coisas a nós todos com relação ao medo do futuro. Primeira coisa, essa história nos ensina que não há segurança no mundo. Coisas ruins acontecem com pessoas boas o tempo todo. E às vezes parecem atos de tragédias aleatórias. E às vezes pessoas más conspiram contra nós. Portanto, irmão, não é que nós vivemos uma circunstância onde parece que Deus nos abandonou. Mas não há segurança no mundo. Essa é a primeira coisa que essa história de Esther nos ensina. Mesmo ela tendo chegado no topo, mesmo ela estando investida de tanto poder, ainda assim ela não estava segura. Segunda coisa que essa história nos ensina é que não há coincidência na vida. Você está onde está porque Deus quer que você esteja lá. Eu já disse isso algumas semanas atrás. Você provavelmente não é rei ou uma rainha em alguma corte estrangeira, mas onde quer que você esteja nesse dia, Deus colocou você lá. E sua responsabilidade é usar a sua circunstância como um testemunho para Cristo diante do mundo em que nós vivemos. Portanto, essa é a segunda coisa que essa história nos ensina. Não há coincidência na vida. A terceira e última coisa que essa história nos ensina é que devemos fazer o que Esther fez em circunstâncias difíceis. Jejuar, orar, buscar o Senhor, para que quando chegar a hora, possamos fazer a coisa certa, possamos fazer a escolha que se encontra no caminho de obediência a Deus. E aí a gente deixa os resultados na mão dele. Nós não controlamos os resultados. A única coisa que nós podemos fazer é decidir obedecer ao Senhor. É decidir fazer aquilo que nós já sabemos ser certo a ser feito. E deixar os resultados na mão dele. Esse é o verdadeiro significado daquilo que Esther disse. Se eu tiver que morrer, morrerei. E essas são palavras solenes de fé, né? De uma mulher que colocou a vida dela nas mãos do Senhor. E como discípulos de Cristo, somos chamados também por Jesus a tomar a nossa cruz e seguir, para que também possamos colocar em prática a fé que temos e também as nossas vidas nas mãos de Deus. Queria dar uma palavra agora ainda para o restante do ano de 2020. Não importa o que virá sobre nós nos próximos 6 meses, não importa o que acontecerá conosco nos próximos 6 meses, tenha certeza de que você terá todo o tempo, toda a força, toda a sabedoria necessária para fazer tudo aquilo que Deus deseja que você faça. E esse princípio não significa que teremos todos os nossos desejos e sonhos atendidos por Deus. Não significa isso. Ainda vivemos num mundo caído, ainda vivemos num mundo problemático, onde coisas ruins acontecem o tempo todo, mas podemos ter confiança em Deus para que Ele irá suprir todas as nossas necessidades. Tenho conversado com algumas pessoas durante essa semana, que têm relatado um pouco das dificuldades, mas todas elas, mesmo que tenham medo, mesmo que estejam angustiadas, mesmo que estejam inseguras diante do futuro,
todas elas foram unânimes em dizer que têm experimentado do suprimento de Deus. Podemos continuar confiantes, crendo de que Deus não nos abandona no meio da nossa circunstância e que Ele suprirá tudo o que realmente nós precisamos. Não tudo o que nós queremos, mas tudo o que nós precisamos. E quando nós precisamos, para que possamos fazer também assim a vontade dEle, para aquele tempo ainda que nos resta do ano de 2020. Essa semana eu li um relato do Natal de 1939, e era o rei Jorge da Inglaterra, o rei VI, né, Jorge VI, que fez um discurso breve numa rádio popular para o povo inglês. A Inglaterra já estava em guerra com a Alemanha e em breve toda a Europa estaria mergulhada nessa guerra toda que ceifou milhares de vidas, como a gente já sabe, uma guerra brutal e sangrenta. E o rei Jorge então buscou uma tentativa de acalmar e dar esperança ao seu povo com uma descrição ou um discurso, né? Para que o povo, então, em tempos tenebrosos como aqueles que viviam, pudesse encontrar pelo menos esperança. E eu achei tão interessante que quando ele estava terminando as suas observações, ele cita um pequeno poema, uma parte de um poema de Louise Haskin, que se chama The Gate of the Year. E essa frase que ele usou é a seguinte: eu disse ao homem que estava junto à porta do ano, dá-me uma luz para que eu possa trilhar com segurança pelo desconhecido. E ele me respondeu, vai para a escuridão e coloque a tua mão na mão de Deus. Isso te será melhor do que a luz e mais seguro do que um caminho conhecido. Isso é muito significativo para os momentos que nós vivemos hoje. Ninguém, exceto Deus, sabe o que o futuro nos reserva. Ninguém além de Deus. Que nós possamos fazer o que o poeta sugeriu. Que possamos colocar nossas mãos nas mãos de Deus, do Deus Todo-Poderoso, Deus que governa todo o universo, e caminharmos em direção a esse futuro desconhecido com confiança, sabendo que se Deus for conosco, e Ele vai, não precisamos temer o futuro, não precisamos ter medo do futuro. Andar com o Senhor é a maior de todas as alegrias, apesar da circunstância. É realmente mais seguro do que o caminho mais conhecido. Vale a pena andar com o Senhor. Eu quero encerrar essa mensagem e também a série dessa mensagem com aquele texto de Salmos, capítulo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, você estará comigo. Não temerei mal algum, porque o Senhor estará comigo. Com isso eu quero encorajar você, meu querido irmão e minha querida irmã. Coloque a sua mão na mão do Deus Todo-Poderoso, que governa todo o universo. E mesmo que os seus dias sejam tenebrosos, escuros, onde você não veja perspectiva, caminhe confiante, esperançoso, sabendo que Deus está contigo, caminhando com você, através desses tempos que nós estamos vivendo. São momentos difíceis, momentos ruins, é verdade. Porém, o Senhor é conosco. Com isso, eu quero encerrar essa mensagem essa manhã e essa série de mensagens também, pedindo para que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, venha de encontro à sua necessidade nesse dia. Ele conhece você melhor do que qualquer outra pessoa. Ele conhece você e suas necessidades melhor do que você mesmo se conhece. Portanto, descanse na soberania do Senhor. Faça aquilo que você já sabe que deve ser feito. Faça aquilo que você já sabe que é o certo a ser feito. E vá com confiança em direção a esse futuro desconhecido, é verdade, mas com o coração leve, descansado no Senhor, que governa o nosso futuro também. Que Deus abençoe você. Desejo ainda um ótimo dia e uma semana extraordinariamente produtiva na sua vida e naqueles também que você ama. Nos vemos aqui no domingo que vem. Deus abençoe. Então, chegamos ao momento da oferta, do dízimo. Eu queria nesse momento agradecer muito aos irmãos que têm colaborado, têm sido fiéis, tá? Graças a Deus, a gente não teve que fazer nenhum corte
para o pagamento dos prestadores, pastores. Louvo a Deus por isso e pelo irmão que está contribuindo. Hoje eu queria pedir também que as contribuições que normalmente são feitas no Bradesco sejam feitas no Itaú. A diretoria, a gente deveria ter tido as eleições já, e a diretoria, com tudo isso, os bancos acabaram bloqueando o nosso acesso ao Banco Bradesco. Então, nesses próximos dias, mesmo que tenha algum fundo lá, a gente não consegue retirar o dinheiro para usar. Então, por favor, depositem no Itaú esse fim de semana. Então, logo o Bradesco libere de novo, a gente consiga acertar as coisas lá, a gente vai estar informando. Tá? Obrigado, irmão.